say when love goes away that hasn't been said before? I have no rhyme that's different this time. There's no words to sing anymore. I haven't a clue why you went away. I only know you are gone. And I sit alone, my heart by the phone. And so I just listen to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone and honestly I don't know why. As it falls to the ground and washes the day away. Vamos andar um pouquinho aqui rapidinho. Vou no Mercadona aqui de Lisboa. Não tô com o microfone, então vai ficar um pouco ruim o som. E vou conversar com vocês sobre o que eu posso falar de Portugal. Deixe o seu like e se inscreva. Bora! Então assim, cara, eu acho o seguinte... Analisando tudo que vem acontecendo, a quantidade de reclamações que todo mundo tá vendo na internet, que são milhares de reclamações, principalmente vindo da nacionalidade brasileira. Muitos brasileiros, eles não conseguem se adaptar, não conseguiram se adaptar, não conseguiram entender Portugal. Muitos também não deram certo em Portugal. Muitos também reclamam o tempo todo de Portugal. Ah, porque o salário é baixo, porque é isso, porque é aquilo, e não sei o que, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Gente... A grande verdade de tudo isso é uma só. O Brasil, ele é um país que está muito longe da Europa. Nós não temos nenhuma raiz com a Europa. Existe alguns brasileiros que muitos familiares foram, imigraram para o Brasil e aí muitas pessoas tiveram direito à nacionalidade, principalmente o pessoal da Itália. Tem muito italiano no Brasil. Algumas pessoas conseguiram a nacionalidade. Mas isso, gente, é a minoria se tratando da população brasileira, ok? Então, eu acho o seguinte, Portugal tem muitos problemas sim, Portugal é um país difícil sim, Portugal é um país complicado para o imigrante sim. Só que, qual é o imigrante que está vindo morar em Portugal? Qual é o imigrante que está imigrando para Portugal? Qual é o estilo, qual o tipo, qual o perfil? É isso que a gente tem que analisar antes de falar mal de Portugal. Porque Portugal sempre foi assim. Eu vejo muita gente aí o tempo todo falando que vai embora de Portugal porque não dá mais, que tá ruim, que blá blá blá, não sei o que, que tá indo para outro país. Só que essas pessoas estão equivocadas, porque Portugal sempre foi assim, gente. Desde quando eu cheguei aqui, aluguel sempre foi caro, comida sempre foi cara, tudo sempre foi muito caro. Eu já falei isso em outros vídeos, que quando eu cheguei aqui em 2017, eu pagava 600 euros basicamente numa renda em Cascais. O salário mínimo aqui era 600 euros. Como é que eu pagava 600 euros de renda, sendo que o salário era 600? A pessoa não pode pagar mais de 100% do valor do salário numa renda, porque tem luz, tem água, tem gás, tem internet, tem alimentação. E aí o que aconteceu, gente, foi que essa que era a grande verdade, que sempre foi tudo caro aqui, mas as pessoas não querem aceitar isso e querem vir com outra conversa, querem inventar a história de Portugal. E a verdade é que Portugal sempre foi um país de oportunidade. Ele sempre deu oportunidade, principalmente para nós brasileiros. Ó, o metrô subindo aqui em cima, ó. Esse aqui vai para Teleiras. Nós já estamos quase lá. E o outro passando ali.
Mas aqui, meu bem, esses bairros pra morar tem que ter dinheiro. Tudo bairro bom de Lisboa, tudo bairro caro, que você não vê moradores de rua. Enfim, é um bairro bem tranquilo, gente. Mas tem que ter dinheiro pra morar aqui. Entendeu? É assim, vou resumir pra vocês. Eu quero que vocês entendam o meu raciocínio e o que eu tenho pra falar sobre Portugal. Vou ser bem direto pra vocês. Como eu falei, tem muitas dificuldades, sim. Só que ainda, para uma pessoa que tá vindo no Brasil, Portugal, ele traz muito, ele entrega muito pra você, se você realmente tiver dedicação e quiser realmente viver na Europa. Vocês precisam botar na cabeça de vocês. Vocês estão do outro lado do mundo, ok? Antes de vocês ficarem julgando, falando que é isso, que é aquilo, falando que é ruim, blá 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 blá, vocês precisam entender a diferença de Portugal e do Brasil. E muito brasileiro não entende isso. E por isso que dá tudo errado. E também vocês confiam e ficam assistindo gente que não sabe nada de Portugal. Gente que mora no mato, gente que mora em lugares que não tem nada a ver, que não tem experiência o suficiente para poder falar alguma coisa de Portugal, ok? Hoje eu tenho um sonho realizado. Porque, ao contrário do que essas pessoas estão fazendo, morar na Espanha requer 10 vezes mais planejamento do que você está morando em Portugal. Portugal tem todos os problemas, mas aqui você fala português. Lá você não fala. E não adianta dizer que vai ser fácil, porque não vai. Ou seja, então você tem que ter dinheiro, você tem que ter coisas para poder garantir a sua vida na Espanha. Aqui não. Aqui, se você chegar legal e fazer as coisas certas, você vai ter uma oportunidade de trabalho, mesmo que seja para ganhar menos, mas você vai ter uma oportunidade de trabalho. Você vai ter várias oportunidades aqui de várias coisas. Você vai poder ter aí a oportunidade de ter uma nacionalidade futura, se é isso que tanto você quer, mas você vai ter que passar por esse processo de espera. E aí, gente, o que vem acontecendo é que muita gente não quer esperar, né? E aí, por isso que começou várias reclamações, sabe? E várias situações falando mal de Portugal. Cara, eu só tenho a agradecer Portugal. Eu só tenho a agradecer que meu sonho foi realizado. Se não fosse Portugal, eu não teria chegado onde eu cheguei. Se não fosse Portugal, hoje eu não poderia ter o poder de escolha de querer viver em outro país, caso eu queira sair de Portugal, ok? Eu tenho que agradecer todos os dias a oportunidade que Portugal me deu. Não me interessa se os portugueses foram rudes comigo. Não me interessa se aconteceram coisas ruins. Não me interessa nada disso, porque o saldo final foi positivo. O saldo final é esse. Hoje eu vivo aqui, tenho meu documento português. Se eu quiser continuar morando aqui, eu moro. Se eu quiser voltar pro Brasil, eu volto. Se eu quiser morar em outro país da Europa, eu moro. E pronto, gente. Ok? E botem na cabeça de vocês, Europa, Europa. Não tô aqui, sabe, sendo arrogante. Mas vocês precisam entender isso, porque eu tô vendo muita gente assim, sabe, que ficam romantizando o Brasil, falando coisas do tipo assim: ai, que nem eu vi uma mulher fazendo um vídeo da Bélgica, ai, o Brasil é maravilhoso, o Brasil não sei o que, o Brasil não sei o que lá, me poupe. A gente sabe que não é. Não tô falando mal do Brasil, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Ok? Não é assim que funciona, e vocês sabem que não é. Então eu não entendo porque que as pessoas ficam romantizando isso e porque as pessoas ficam insistindo nisso. A gente tem que falar a verdade, gente. O Brasil é maravilhoso, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas eu sei que meu país, ele não chega ainda nem perto da Europa, infelizmente. Pode ser que um dia chegue. Você só vai ver problemas em Portugal só em Lisboa, no Porto e algumas partes. O país é extremamente seguro, entendeu? Mesmo com tudo que aconteceu e com todo esse boom da imigração, com todos os problemas, Portugal ainda é muito seguro, gente. Sabe? E outra coisa, nenhum país vai te dar tanta oportunidade de vida como Portugal. Eu só tenho a agradecer. Eu sou uma pessoa grata. Não sou ingrato. Na minha opinião, o brasileiro que morou em Portugal e conseguiu o documento que está falando mal é ingrato, não tem caráter. Porque a gente tem que ter caráter, a gente tem que reconhecer que as coisas não são fáceis como as pessoas estão achando que é. Entendeu? E antes das pessoas falarem merda e dizer que eu tô babando ovo, eu não tô babando ovo não. Tá, gente? Não tô. Eu hoje tenho uma vida muito melhor aqui em Portugal em alguns aspectos. Posso não ter o luxo que eu tinha no Brasil, posso não ter a casa que eu tinha no Brasil. Só que eu tenho paz, tranquilidade e segurança, coisa que eu não tinha no Brasil. E esse foi o grande motivo que eu saí do Brasil quando fui assaltado a primeira vez. Ok? Então, eu acho o seguinte: enquanto tem um monte de gente falando coisa, mesmo que eu saia de Portugal, pra mim, Portugal tá no meu coração. Eu posso morar em qualquer país, futuramente.
Mas Portugal pra mim é como se fosse o segundo pai, sabe? Tipo, eu sempre tenho uma boa visão sobre o país, um amor que eu tenho, os lugares que eu morei, tudo que eu conquistei, tudo que eu tive que correr atrás para poder alcançar meus objetivos. E daí por diante, sabe? E os brasileiros deveriam fazer o mesmo. Em vez de ficar reclamando tanto de Portugal, comecem a valorizar o que Portugal trouxe de bom para a vida de vocês e falar isso também em vídeo, em vez de ficar só falando mal o tempo todo. E entender, gente, que a vida é feita de desafios. E a gente tem que aceitar os desafios e entender. Não é fácil você sair do Brasil para vir morar em outro país, um país pequeno como Portugal, o Brasil com uma economia gigante, onde uma parte dos brasileiros tem muito dinheiro e mais de 60% não tem nada. Então é muito difícil tudo isso, cara. Então a gente tem que entender essa realidade. A gente tem que buscar formas de aceitar essa realidade e entender isso. E também a gente tem que entender que Portugal está trazendo algo muito bom para a vida de todo mundo. Portugal hoje ele entrega isso. Portugal ele traz essa oportunidade, sim. Mesmo que você fique aqui 7, 8, 9, 10 anos, você ainda vai ter uma vida melhor do que no Brasil se você fizer as coisas do jeito certo. Isso é o que eu acho. Então, não entendo tanta reclamação dessas pessoas de Portugal, sendo que Portugal entrega muito mais hoje na vida das pessoas do que o Brasil, né? E você que sai do Brasil para morar em Portugal, você tem que pensar nisso. Você tem que analisar isso. Você tem que analisar a oportunidade de vida que você está tendo. E saber valorizar isso, e saber entender isso, e correr atrás disso, gente. Agora, só acho que nenhum país vai ser tão fácil assim como Portugal. Aliás, que nenhum país vai ser fácil mais para ninguém. Todos os países está difícil. Todos os países está difícil para morar. Em todos os sentidos, documental, financeiro e daí por diante. Então não adianta você ficar falando mal. Aceita que dói menos, sabe? E é isso, gente. Eu só posso agradecer tudo que Portugal me proporcionou até hoje. Eu, sabe, tô muito grato, sim, porque eu acho que o importante na vida é você chegar lá, ok? Pode demorar, né? Você pode ter problemas, você pode ter dificuldades, você pode ter N problemas no seu caminho, que isso você vai ter. Mas no final você consegue alcançar o seu objetivo. E não adianta dizer que ser europeu ou ter, né, direito ao documento português, ou seja lá o país que for, que é pouco, porque não é. Não é pouco, porque você tem acesso a coisas que você nunca teria no Brasil. Então acho que o mínimo que a gente tem que fazer, o mínimo que a gente pode fazer e o mínimo que a gente tem que reconhecer é que Portugal foi sim e é uma grande mudança de vida para todos nós brasileiros. Então nós temos que agradecer sempre. Problemas sempre terão. Agora, dizer que Portugal é ruim, que não presta, como muitos brasileiros estão a dizer, não concordo. Não estou sendo baba-ovo de Portugal, estou sendo realista. Se não fosse Portugal hoje, eu não tinha a oportunidade de escolha de vida. Eu agradeço todos os dias essa oportunidade que Portugal me deu. Deixa aí sua opinião. O que você acha sobre as pessoas que são ingratas? Sobre as pessoas que não agradecem aquilo que consegue através de outras pessoas? A conquista existe, mas a gente não conquista as coisas sozinho, não. Sempre tem alguém por trás. E essa conquista da imigração, se não fosse Portugal dar essa oportunidade para os brasileiros nunca estariam morando em várias partes do mundo hoje, inclusive Portugal. Então, eu sou um brasileiro que todos os dias eu agradeço as oportunidades que Portugal me deu, a vida que Portugal me deu e tudo que Portugal me deu. Só posso agradecer. I love you, Portugal. Beijinho, gente. Até o próximo vídeo.